Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui vai ser um pacotão para vocês entenderem a ordem das coisas. Que coisas? Exatamente isso que está no título aí. Retouch, Deform e Loot. Ó, já falei na ordem já que a gente vai usar no vídeo que vamos ver agora. Mas antes, eu tô te dando um pacote de coisa. O que vocês têm que me dar? Um pacote de like aí embaixo, tá? Então já que é um pacote, né? Não tem só like. Tem like, tem clicar no botão de se inscrever e tem também clicar no sininho. Então, me dá esse pacote aí que eu vou te ensinar a fazer esse pacote de volta. Tamo junto? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, tá? Se você já viu o vídeo de Deform com Render Pass, de Retouch com Render Pass e de Loot, também tem um vídeo antigo meu de Loot com Render Pass, a gente vai continuar meio que de lá. Não vou ficar explicando tudo para esse vídeo não ficar muito longo. Então, se você não viu, vai lá ver, caramba, né? Então, tem uma playlist no canal só sobre Render Pass. Com certeza, esses vídeos estão lá. Vai lá dar uma olhadinha, tá? Então, vamos lá. Eu não deixei nada montado aqui, porque eu vou montar do zero, assim como eu faço quando eu uso o Render Pass, ok? A hierarquia que eu monto ali no Render Pass, eu faço sempre usando no Object. Então, eu crio um no Object para cada, né, grupo de elementos que eu tenho nos meus filtros. Então, o Retouch e o Deform eu já crio, né, um no Object para eles. O Loot não, vocês já vão entender por quê. Então, eu já começo fazendo isso. Vou criar aqui, né, um no Object que eu vou chamar ele de objetos, mas você pode criar um só para maquiagem, você pode criar um só para um objeto, você pode criar um só para frase, por exemplo. É você que decide, não tem ordem certa nem errada, só tem o que vai funcionar para você, ok? Então vou criar um new object que é para objetos, e aí eu vou colocar uma esfera em 3D aqui, do Spark mesmo como exemplo, ok? Joguei a minha esfera aqui, vou deixar ela aqui no canto, para vocês verem depois, que eu vou mostrar exemplos com ela, ok? Então eu criei aqui como objeto, que vai ser tudo que você tem aí nos seus filtros. Vou criar uma aqui para Deform, ok? E vou criar um no Object para Retouch. Opa! E aí a gente vai começar a criar a nossa hierarquia. Vou apagar essas luzes aqui e vou criar uma luz dentro do objeto aqui, porque a luz precisa ser renderizada junto, senão ela não vai funcionar, tá? Coloquei as luzes dentro do grupo aqui de objetos. Aí vamos começar, vou começar do zero sem criar a pipeline default. Vou só jogar o render pass aqui para o Pet Editor, vai ficar tudo azul, justamente porque não tem nada ligado aqui na imagem do aparelho. Se eu quiser colocar para renderizar só uma foto, eu consigo, nem textura da câmera vai ter, mas eu consigo se eu quiser, tá? Então coloquei aqui o meu Screen Output e vamos começar do começo da nossa hierarquia. O que a gente quer que fique atrás de tudo? Eu quero que fique a minha imagem da câmera. Então vou vir aqui, Camera Texture, certo? Se eu colocar o Camera Texture aqui no Screen Output, ele funciona, está renderizando aqui a câmera e você já vê que não está renderizando o meu objeto, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou renderizar os meus objetos, que é ele que eu quero que venha na ordem depois. Então vou criar um Scene Render Pass. E aqui no Scene Render Pass a gente define, né, se a gente quer renderizar um objeto. E nesse caso o objeto é um New Object, então a gente renderiza um grupo inteiro. Então vou arrastar o meu New Object para cá e vou colocar ele aqui como, né, a cena aqui do objeto que vai ser renderizado. Então se eu olhar aqui na pré-visualização consigo ver que é a minha bolinha. E aí, o fundo dele, ele está aqui como preto, que é a cor, né, padrão. Mas eu posso colocar a minha textura da câmera. E aí agora eu tenho a textura da câmera sendo renderizada e por cima dela o objeto. Tá vendo? E aí se eu ligar aqui no device, agora ele vai estar renderizando tudo isso para mim, certo? E aí o que eu quero que venha depois? Eu quero que venha o retouch. Então, o retouch eu não preciso criar esse Scene Render Pass, porque a gente vai criar por aqui. Então vou vir aqui em Device, Retouching, e aí ele vai dar um erro, né? Aquele errinho que quem viu o vídeo do Retouch já sabe o que está acontecendo. E ele ligou a câmera Texture ali, pode tirar a câmera Texture, e ele criou um Face Mesh para mim,
Só que ele criou fora de tudo aqui, tá vendo? Então vou jogar ele dentro aqui de Retouch. E já vamos tirar o Face Mesh daqui. E vamos colocar o Retouch, certo? Não quero que seja na tela inteira. Então eu tenho aqui uma base de Retouch a partir de um New Object, tá? Então, se você quiser saber mais, tem um vídeo de Retouch, tem um vídeo de vários Retouch. Agora, né, aqui a gente tem o background e tem o objeto da cena. Aqui funciona do mesmo jeito. O background é a parte da textura, só que aqui ele não serve somente como background. Ele serve como a textura que vai ter o retouch aplicado. Então, a textura que vai ter o retouch aplicado é a nossa renderização aqui do objeto com a câmera de fundo, né? E aí eu coloco aqui no final e tenho o meu retouch funcionando, certo? Agora, como que eu faço para adicionar a deformação? Como eu quero que a deformação pegue também o retouch, né? Senão vão ficar duas coisas diferentes, porque a deformação vai mudar o formato do rosto e o Face Mesh que eu tenho aqui de retouch, ele tá com formato de rosto normal. Então, se eu fizer o retouch aqui e a deformação de outro jeito, vai ficar esquisito. Então, o que que eu faço? Eu coloco a deformação na frente do retouch, porque daí ele vai deformar tudo que vem atrás dele. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, inclusive os objetos. Então, se você não quer que o objeto seja deformado, você tem que colocar ele à frente da deformação aqui na hierarquia. Então, o que está para a esquerda aqui vai ficar atrás e o que está para a direita, né, o que está mais perto aqui do device, fica à frente, ok? Então, vamos lá, ativar aqui o Face Warp. E eu vou pegar aqui, ó. Tá? Acabei de criar a pasta, não salvei. Então peguei, ele vai dar o mesmo erro que deu lá, porque ele criou aqui, vocês já sabem disso, né? E aí ele criou o meu Face Mesh de Deform, ele criou dentro do Retouch, eu não quero. Vou criar outro Face Tracker então, lá dentro de Deform, e vou jogar ele lá dentro, tá? E aí eu vou renderizar o meu Deform aqui no meu patch de Deform, o Face Distortion. E pode tirar o Face Mesh daqui. Obviamente, se você quiser fazer vários, né? Aí você já faz isso para deixar preparado, ok? E aí a mesma coisa que aqui, só que ele não tem essas opções de intensidade, etc. Que a intensidade a gente define lá do Face Mesh direto. Então, aqui na textura, eu defino o que quer ser deformado. Então, vou colocar aqui, ó. A textura que eu quero que seja deformada é a textura que está sendo retocada, que está retocando isso aqui, ok? E aí, eu ligo ele no meu device. E agora eu já tenho aqui, ó, o meu deforme funcionando. E lembra que eu falei para vocês que ele deforma tudo que tiver para trás? Olha o que acontece se eu passo o meu objeto ali perto, ó. Ele deforma também, porque essa deformação com Render Pass, ele está deformando a textura, tá? A textura que a gente está colocando aqui, e não o rosto diretamente, mas sim a textura. Lembrem-se disso, ó. Tá saindo aqui, ó, uma saída de textura. É uma textura. Ela vai se comportar igual qualquer textura, ok? Então, como isso aqui é uma textura, ó, pode ver que aqui a minha bola não está deformada. O que está deformando é a visualização de render que está aqui nessa telinha, tá? E aí você fala para mim, Kevin, beleza, entendi que está deformando, mas aí você tem um objeto que você não quer que deforme. Como que você faz? A gente muda a ordem na hierarquia. Então, aqui eu quero que tenha retouch na imagem da câmera, na minha maquiagem, mas nos meus objetos não. Então o que eu vou fazer? Se você já não tiver, né? Vamos fazer um new object aqui, a gente vai chamar de maquiagem, ok? Aí eu vou colocar ele aqui e vou renderizar ele no lugar do objeto aqui, ó. Pode ver que o meu objeto até sumiu, tá? Então ele vai renderizar a minha maquiagem. Se você não tiver maquiagem, só quiser fazer na imagem da câmera, você pode pôr a imagem da câmera aqui direto, ó. Que ele vai funcionar também, tá? Mas como eu sei que vocês gostam de maquiagem, vou deixar aqui a maquiagem. E aí o meu objeto, eu vou renderizar ele na frente do meu Face Distortion. Então vou criar aqui, ó, um Cine Render Pass, ok? E renderizei aqui agora só o meu círculo e como background dele eu vou colocar a minha imagem deformada. E aí agora, ó, quando eu passo ali o meu objeto, ele não se deforma, porque ele está na frente na hierarquia, tá? E aí você tá falando, Kevin, você tá falando, mas cadê o loot? Eu quero pôr o loot, tá?
O que que acontece? Vocês, se vocês já fizeram filtro com LUT, vocês já sabem fazer. Vocês só não estão usando o cérebro. Então, aperta o botãozinho aí e liga, tá? Liga para entender o que que eu vou falar agora. O LUT, ele aplica o efeito de cor, baseado na tabela de cor lá, em uma textura. O que que está saindo de todos esses elementos aqui? Hã? Textura. Tudo aqui no final é textura. Então, em qualquer lugar que eu colocar o LUT aqui, ele vai funcionar. Kevin, mas e o retângulo, não sei o quê? O que que o retângulo está fazendo? Você está aplicando na textura da câmera e está aplicando a textura da câmera em um retângulo. Mas aqui eu já tenho tudo como textura, então não preciso do retângulo. Então o que que eu vou fazer? Vamos aqui, ó, importar um LUT. Peguei um aqui, nada a ver, tá? Só de exemplo. Então, LUT, e vamos arrastar ele para dentro do projeto. E aí, o que acontece? Eu posso aplicar, por exemplo, o meu LUT só na minha textura da câmera. Então, eu posso vir aqui, ó, Camera Texture, e aplicar ele aqui direto. Vai dar um erro. Por que que deu um erro? Ó, tá escrito aqui, ó. A partir do momento que a gente cria um patch, um shader, alguma coisa, ele deixa de ser Render Pass. E em Render Pass, só entra Render Pass. Só entra a textura de Render Pass. Aí você fala, ah, Kevin, você não falou que era textura? É, textura de Render Pass. E como que a gente faz para converter uma textura normal para a textura de Render Pass? O Cine Render Pass, a gente converte objetos ali em textura. Para a gente converter patches, né, em textura de Render Pass, a gente usa o outro patch, que é o Shader Render Pass. Então o Shader Render Pass, ele tem uma entrada de shader, ao invés de ter uma entrada de cena, ok? Então a partir do momento que eu transformei ele em shader, coloco aqui como background, e olha só, agora o meu Camera Texture, ele está com LUT. E como eu apliquei meu LUT só no meu Camera Texture, o que que acontece? Tudo que tiver aqui para frente não vai funcionar o LUT. Então, se eu pegar aqui a maquiagem, se eu pegar aqui, ó, vamos pegar um bloco aqui que eu tenho. O bloco de gloss. É um bloco de gloss que está disponível para membros. Se você se tornar um membro do canal, você vai ter acesso a esse bloco aí. Link está aí na descrição. Então, arrastei o meu bloco para cá. Certo? E aí, vou colocar ele aqui dentro de maquiagem. E vou colocar aqui um Face Tracker, né? Para ele funcionar certinho. Tá vendo? Tem ali o meu gloss. E o meu gloss, como ele tá, a maquiagem tá atrás da deformação, né? Do Face Distortion, ele já tá pegando a deformação no meu gloss, mas tá vendo que ele tá com a cor que, né? Tá definido aqui e não tá sendo interferida pelo LUT. Justamente porque o LUT tá atrás dele. Então, se eu quiser que o LUT pegue aqui na maquiagem também, eu tenho que colocar o LUT na frente. Então, deixa a imagem da câmera aqui. E aí eu aplico o LUT aqui, ó. Onde que eu quero aplicar o LUT? Na maquiagem e na textura da câmera que está como background. Então, vou aplicar isso aqui na textura do Color LUT Shader. E vou colocar aqui o meu Shader Render Pass como fundo do meu retouch. E agora sim, ó. Tá funcionando o LUT no meu gloss. Mas isso é só se você quiser, tá, gente? E aí você fala, ah, mas eu quero que o LUT pegue no meu objeto 3D também. A mesma coisa. Você vai, ó, deixei aqui sem LUT, coloco o LUT aonde? Na frente do meu objeto. Então posso vir aqui, ó, e aplicar o LUT aqui no final. Aí ele vai pegar no objeto também, tá? Então é assim que faz, gente. Muito fácil. Assim você define a hierarquia bem mais fácil até do que ficar brigando com layer lá e etc. Você tem um controle sobre tudo aqui, ó, via patch. Não tem frescura, não tem nada, não tem erro. Dá tudo certinho, não fica com o nariz bugado, não fica com o occluder bugado, não precisa criar o occluder, você já pode aplicar sobre tudo. Essa é a mágica do Render Pass. Então, se você não está usando ainda, para de perder tempo, porque muda tudo. Então, eu recomendo muito que vocês entrem nesse mundo. Vejam aí a playlist do canal de Render Pass, tem um monte de vídeo que eu uso, tem alguns que são antigos, mas não mudou muito a forma que usa. Então eu recomendo que vocês estudem aí
Vários vídeos de graça, não tem por que estudar. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu feedback aí embaixo e comenta outros tutoriais que você quer aqui no canal. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Quem sabe um desses aqui que estão aparecendo na tela. Muito obrigado, valeu. E até o próximo.